Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração ao único que é digno. Amém? Convido você a ficar de pé para nós estarmos orando ao nosso Deus nesse momento. Pai, nós te damos graça por essa noite, Deus amado, te exaltamos e dizemos que Tu és grande, magnífico, ó Deus em majestade, poder e glória. Nós te exaltamos porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Muito obrigada, Deus, pela Tua graça sobre nós. Muito obrigada pela Tua graça sobre a vida do Renato, ó Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, Pai. Seja louvado, engrandecido o seu nome por todas as coisas, Pai. E hoje, Deus, nessa noite, nós viemos te dar graça, render louvores, ó Pai, somente a Ti, porque Tu és o único, ó Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Tu és o único, ó Deus, digno que nós viemos nos prostrar, ó Deus, e declarar, Deus amado, que Tu és o nosso Salvador, o nosso libertador. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter entrado na nossa família. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. E essa noite, ó Deus, nós te pedimos, receba com bálsamo suave diante de Ti, Deus amado, todos os louvores e adorações que vão ser feitas, ó Deus, em ação de graça, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o Salmo 107, versículo 1. Amém? Que diz assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Amém. Ele é um Deus forte, poderoso, e a benignidade do Senhor dura eternamente nas nossas vidas. Amém? Convido o Ministério de Louvor para estar louvando, e convido você a alegrar diante do Senhor nesta noite. Cante a Ele como se fosse o seu último canto. Amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Deus, amém? Estamos felizes aqui nessa noite, noite de louvor e adoração ao nosso Deus e também gratidão por mais um ano de vida que nosso irmão Renato está completando. E esse louvor, ele fala, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Eu creio que o irmão Renato, no seu coração, ele declara isso também. Para onde eu irei, Senhor? Não tem outro lugar que tenha a palavra de vida eterna, senão na presença do nosso Deus. Que essa seja realmente uma convicção nossa. Senhor, só em Ti, só no Senhor, existe palavra de vida eterna. E por isso nós não temos para onde ir, senão ficar, permanecer na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Até transborda.
enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja nosso Deus, podeis assentar. O Salmos 9, versículo 1 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, né? Estamos aqui hoje para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas famílias, pelos nossos amigos, por tudo que o Senhor tem feito. Nós viemos hoje render graças e louvores ao nosso Deus, amém? Conjunto de homens da PIB do Paraíso está com a oportunidade. Boa noite a todos. Estamos alegres de estar aqui nessa noite para, junto com os irmãos, né, adorarmos o Senhor por mais esse aniversário do nosso irmão. Que Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando essa igreja, tá bom? Estaremos cantando o louvor, bondade de Deus. E quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor, não é isso? Vamos louvar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
bondade de Deus. Amém? Estaremos cantando mais um louvor. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Que o Senhor venha ver isso em nós a cada dia. E que nós venhamos estar a cada dia, né? Nos colocando disponível na mão do Senhor. Porque Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. E nós precisamos estar disponível na mão dEle. Amém? Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, em minha vida Te dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça, em minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Declare isso para o Senhor. Ó Senhor, Tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Vamos ouvir só a igreja agora? Ó Senhor, Tu és meu Deus. És o oleiro, eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus. faça Faça em em mim, mim, Senhor, segundo segundo Teu Teu querer. querer. Você pode dizer mais uma vez? Faça Faça em em mim, mim, Senhor, segundo Teu querer. Mais uma vez. Faça Faça em em mim, mim, Senhor, segundo Teu querer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Amém. Neste momento a gente vai ver um vídeo em memória, né? Em memória. Ajuda ela lá, filho. Isso. Amém. Muitas vezes
Mamãe Miriam. Mamãe e papai. Que se conheceu e se tornou especial. Foi um prazer te conhecer. Como foi bom te encontrar. Mas se por acaso não nos vemos mais, em meu coração sempre estarás. Mas há uma esperança de nos vermos outra vez. Acredite, vai ser diferente, pois vai ser pra sempre. Nunca diga adeus, diga até breve, pois a vida não acaba aqui, nossa vida não termina assim, pois o nosso Deus se nos prometeu vida eterna, eu sei, para mim e pra você. Nunca diga adeus. Mas se por acaso não nos vimos mais, em meu coração sempre estarás. Mas há uma esperança de nos vermos outra vez. Acredite, vai ser diferente, pois vai ser pra sempre, sempre. Nunca diga adeus, diga até breve, pois a vida não acaba aqui, nossa vida não termina assim, pois o nosso Deus se nos prometeu vida eterna, eu sei, para mim e pra você. Nunca diga Memória daqueles que, né, o Senhor nos levou. Amém? Convido a família agora, família Lugão, para a gente estar cantando. Família Santana, Sara, família Santana, a gente está cantando aqui um louvor agora, em agradecimento. Som. Irmãos, esse não é um momento triste, é um momento de alegria. Quando eu fiz essa recordação dos meus pais é porque não podia faltar essa festa sem falar deles, porque ele foi muito importante, como a minha irmã sabe, nas nossas vidas. Não é só porque são meus pais, não. É porque eram pessoas muito especiais, em momentos difíceis, eles me estenderam a mão. E glorificar a Deus pela vida deles, sim. Porque um dia, como esse hino falou, né, estaremos juntos nos céus, não haverá mais dor, e nós cremos verdadeiramente nisso, como todos aqui, eu acredito que crê. Agora vamos cantar um hino de gratidão do Senhor, que fala sobre família. Alguns irmãos aqui da nossa igreja já conhecem, e eu gostaria que os irmãos também interagissem com a gente aqui, tá, irmãos? Para adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Som.
quiser pode bater palma, irmãos. Glorificar o nome do Senhor, aleluia. Por tudo o que tenho, tesouro maior desse mundo que foi dado com herança eterna, aleluia. Maior prova de um amor tão profundo, vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, a salvação, aleluia, somente a Ele, glória a Deus. Ei, ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus atos e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, yeah, yeah. Vamos lá, igreja. Yeah, yeah, yeah. Ele tem feito isso tudo por nós, aleluia. Aleluias, somente para Ele todo louvor, toda glória. Ele faz tudo por nós, aleluias. Glória a Jesus Cristo será sempre nossa canção. Esse final abençoado. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus seja exaltado, amém, irmãos? E eu tô igual um robô, né? Porque eu não tô boa, né? Aí eu tô assim, né? Senão eu já estaria pulando, né? Convido o pastor Felipe para estar trazendo o pastor Edson. Desculpa. Gilson. Não sei de onde que eu tirei Edson. Convido o pastor Felipe. Isto. Amém. Deus seja exaltado. Isso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Que bênção você estar aqui nessa noite. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Nosso irmão Renato tinha falado conosco, né? Pastor, eu queria fazer um culto lá na quarta-feira. Então tá bom. Então a gente vai estar celebrando com você lá. E o pregador da noite, ele falou, posso levar alguém? Eu falei, quem você escolher. Então, escolheu bem pastor Dilson, né? Central de Praça da Bandeira. Primeira de Praça da Bandeira, pastor Eduardo, né? Pastor Eduardo que também esteve comigo no seminário e vai ter a oportunidade de ministrar a palavra agora. Fique em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, diaconisa. Aqui nunca vai faltar água nesse púlpito, amém? 100 anos para ti, irmão. Isso, que bênção, obrigado. Pai, muito obrigado por essa noite em que nós estamos celebrando, Deus, a Tua presença na nossa vida, celebrando a vida, ó Deus, do nosso irmão Renato. Muito obrigado, Senhor, por 50 anos, ó Deus, que o Senhor tem dado ao Teu filho. E Ebenezer, até aqui o Senhor o ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou.
Agora, Deus, nós já louvamos, já ouvimos da tua parte, já fomos edificados, ó Deus, por tudo que aconteceu, mas queremos um pouco mais. Queremos agora ouvir a tua palavra na instrumentalidade do teu filho. Use, ó Deus, poderosamente nessa noite e que venhamos estar ligados com os céus, ó Pai, com os ouvidos, com o coração, com a mente desobstruídas, para ouvir, ó Deus, a tua voz nessa noite. Oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pastor Fuli, muito obrigado, Fuli, né? Muito obrigado pela oportunidade, tá, pastor? Para mim é um grande privilégio e honra estar aqui. O irmão Renato, muito obrigado, meu querido, tá? Por você estar me concedendo essa honra, esse privilégio de ser o mensageiro desta noite, no momento, né, numa data tão especial da sua vida. Quando eu olhei ali atrás, 50 anos, mas não parece não, né? Parece que ele tem menos ou mais? Amém, é isso. O quê? Aí, sempre tem um contra, né, irmão? Sempre tem, né? E ainda é da família, né? Mas o Renato parece mesmo ter menos. Os irmãos talvez já tenham percebido que eu sou mais novo do que ele um pouquinho, né? Renato, muito obrigado, tá? Essa família linda, abençoada, essa igreja linda, abençoada. Eu estou muito contente, estou muito feliz de estar aqui, rever grandes amigos e amigas, né, irmã? Jussiara, para mim é uma grande alegria. Olha, eu peço que os irmãos não reparem muito não, mas eu sou meio assim organizado, tá? Eu não sei se eu sou organizado ou bagunceiro. Mas eu juro para os irmãos que eu tento ser organizado. Eu acredito que a minha esposa ela está orando muito pouco. Meus irmãos, hoje é uma noite especial. Não só para o Renato, não só para a sua família. Com certeza a família está... Tá bom assim, como que é? Tá bom? Eu tiro o óculos ou não? Natural? Então tá. Tá bom? Ficou bom? Então, voltando, eu sei que é uma noite especial para você, Renato, para a sua família, como também eu sei que é uma noite, um dia especial para todos nós. E também é um dia muito especial para Deus. Porque foi Deus que te fez, foi Deus que te criou, foi Deus que te orientou, e tem sido Deus que tem sustentado você até aqui. E a todos nós. O Renato... você se lembra mais ou menos qual foi o mês, Renato, que o irmão me convidou? Acho que foi janeiro, né? Janeiro. O Renato entrou em contato comigo, já me convidando, eu já fiquei preocupado, né? De lá até aqui, eu ainda continuo preocupado. E aí eu perguntei, Renato, você tem um tema específico que você gostaria que nós falássemos nesta noite? Ele falou, não, fica à vontade. Eu fiquei mais preocupado ainda. E ainda estou preocupado, irmão. Amém. Foi isso mesmo que o Renato falou. Foi isso. E foi isso também que eu falei para Deus. Sem muita... antes, pastor, eu posso quebrar o protocolo rapidinho? Tá? Questão de 2 minutos. Eu queria chamar o presidente dos Homens Batistas. Pastor, pedir autorização para eu quebrar o protocolo? Renato, posso rapidinho? Eu queria convidar o presidente dos Homens Batistas, que ele tem um aviso importante.
para dar para os irmãos que estão aqui presentes dessa igreja. Boa noite. E sempre nas gracinhas dele, mas eu estou acostumado já. Meus amados, eu queria comunicar a vocês que no próximo dia 23 teremos um intercâmbio de homens ali na primeira de Tomazinho. Eu sei que de repente você vai estar em casa de bobeira, assistindo futebol. O Flamengo não vai jogar sábado não, tá? Então vocês podem ir à vontade. E no próximo dia 6, teremos um café da comunhão ali na primeira do Jardim Paraíso. Conto com a presença de vocês. Sábado será uma tarde gratificante, porque teremos ali alguns louvores. Vocês não irão me ver cantando, que não canto nada, graças a Deus por isso. Mas teremos uma palavra abençoada do pastor Wellington, que é daqui do Vale de Bênção, e com certeza ele trará alguma coisa boa para o nosso coração. E dia 6 é aquilo. De manhã um café que o pessoal ali do Paraíso vai nos proporcionar. O pessoal lá é meio gastão, entendeu? Deixa a gente à vontade mesmo. Palavra também vai rolar, vai ser bom. O que está acontecendo nesse café é isso. Comunhão. A comunhão tem sido fundamental. A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de outras igrejas. Tem hora que eu fico pensando assim, é desgastante? Um pouco. Mas no final dá resultado, então é bom. Eu conto com a presença de cada um. E como eu sou meio doido, eu estava falando ali com o Everaldo, que eu gosto de quebrar protocolos. Ano que vem, esse ano que a gente já está com nossa agenda praticamente fechada, mas eu pretendo fazer um café dos homens junto com as mulheres. Eu não sei o que vai dar. Eu tenho certeza que a minha presidência vai cair na hora, mas que eu vou fazer, vou. Porque é gratificante as mulheres estar ao nosso lado. Né? Você que, de repente, sua mulher venha, aceitou Cristo junto contigo, isso é gostoso. Eu ainda não tenho essa oportunidade, mas eu tenho falado para minha esposa o quanto Deus tem feito na minha vida, o quanto eu tento puxá-la. Mas um dia eu consigo. Tá? Então, dia 23 eu conto com vocês e dia 6 também eu conto com vocês. Tá? Amém. Os irmãos homens podem comparecer nesse café dia 6. Bem aqui, tá? Os irmãos podem ficar tranquilos que vai cair tudo na conta do nosso presidente. Meus irmãos, o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração. E eu sei que essa palavra que eu vou trazer hoje não é uma palavra de festividade, aniversário, mas uma palavra que o Senhor ele colocou de uma maneira muito especial no meu coração. E as minhas orações sempre é essa, Senhor, que a tua palavra ela seja para mim e ela arde o meu coração. E a minha oração também continua, e que da mesma forma que ela vem a arder no meu coração, ela vem a arder no coração dos meus amados irmãos. Eu quero te convidar nesse momento, você se colocar de forma em pé. Nós estaremos lendo o livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A irmã vai projetar, pode nos abençoar? Isso, de 1 a 4. É uma história muito bonita. É uma história que com certeza você já deve ter lido, você já deve ter ouvido, e de repente já até aula da escola bíblica dominical sobre essa viúva, essa passagem. Eu queria pedir que os irmãos me ajudassem. Vamos ler todos juntos? Certa mulher... Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa.
Continua. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. O sétimo e último, e então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos nesta noite tão especial. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Cremos que ela é a tua palavra, ela é o livro da vida, é o livro que nos inspira, que nos motiva e nos dá ânimo, Pai, para prosseguirmos. Esta palavra tão preciosa que tem relatos sobre, Pai, a tua criação, sobre tantas coisas, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, que esse texto que foi lido, o Senhor possa nos trazer entendimento. Que o Senhor fale de uma maneira especial, Pai, para cada um de nós. Que esse texto, esta passagem, venha falar, Senhor, e de maneira especial também na vida do nosso querido irmão. Na vida dele, no nosso irmão Renato, Senhor. Toda a sua família, toda a sua igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. O marido desta mulher morreu. Ele morreu e não deixou para ela conta no banco, seguro de vida, plano de saúde, nada, nada, nada. Ele morreu, partiu. A única coisa que esse homem ele deixou para esta mulher foi dívidas. E como todos nós sabemos, se você faz uma compra num cartão de crédito, e lá em casa, a minha esposa me controla. Ela fala que eu tenho um dedo nervoso. Não que eu gaste dinheiro, mas eu sempre procuro comprar aquilo que eu vejo que é o mais essencial. E ela não está errada. E às vezes, a forma que eu enxergo que é essencial, ela falou que eu comprei demais. Mas só que tem um problema. Se a gente gasta muito, vamos o quê? Pagar muito, não é verdade? Mas só que esse texto, a Bíblia não fala se esse homem ele gastou muito ou não. Não fala sobre qual foi essas dívidas que esse homem ele tinha. Mas naquela época, quando o homem ele tinha uma dívida e ele morresse, a sua família tinha que arcar com aquele prejuízo, com aquela responsabilidade. Então, nessa época, ela, viúva, não tinha como pagar. E com certeza a dívida devia ser bem grande, bem alta. Porque o credor um dia ele apareceu. E ele apareceu não disposto para argumentar, não disposto para fazer acordo, nem parcelar aquela dívida. Mas aquele homem, ele apareceu já querendo receber aquilo que aquele esposo devia. E como ela não tinha como pagar, naquela época, a lei permitia que os filhos fossem levados como escravos e trabalhassem para pagar as dívidas de seus pais. Essa mesma lei dizia que os filhos ficariam como funcionário escravo daquele credor por 50 anos. Imagine, você, além de estar sentindo a perda do seu marido, a solidão,
não ter mais aquela pessoa que iria compartilhar a vida, a história, a caminhada dos seus filhos, dos seus filhos. Agora essa mulher ela vivia sobre o perigo de perder os 2 únicos filhos. E a história ela continua. E aquela mulher, ela se viu sem saída. Provavelmente, talvez, essa seria uma atitude lógica e bem razoável, no partir daquele momento em que a mãe ela se viu ameaçada de perder os seus 2 filhos, seria aquela mãe ou qualquer outra mãe, eu me colocando também no lugar de uma mãe, eu jamais iria permitir que meus filhos fossem levados para ser escravos para qualquer outra pessoa, qualquer um. São meus filhos, saiu de dentro de mim, eu não iria permitir. Talvez a atitude lógica, ou talvez não tão correta assim, seria que aquela mãe ela pegasse aqueles filhos e fugisse. Fosse para outro lugar, uma cidade distante, lá para o meio da Amazônia. Ou talvez até se ela tivesse recursos, viajar para um outro país. Para quê? Para que ela não visse seus filhos sendo tratados e trabalhando como escravo. Talvez essa seria uma atitude lógica, mas essa mãe não. O texto nos mostra que essa mulher ela não fugiu, ela não se desesperou. Essa mulher, eu não vou falar assim de forma calma, mas ela foi ao encontro do profeta Eliseu. E quem era o profeta Eliseu? O grande homem de Deus, o sucessor de Elias. E aquela mulher, aquela viúva, ela vai de encontro a esse homem. Mas vocês querem saber por que ela foi de encontro a este homem? Não porque Eliseu, ele poderia fazer algo. Eliseu até poderia fazer algo. Eliseu era um grande profeta de Deus. O homem que caminhava, fazia milagre. Deus agia por meio dele. Mas essa mulher não foi em busca do profeta Eliseu por causa disso tudo. Ela foi em busca do Eliseu, do profeta Eliseu, porque ela sabia quem o profeta Eliseu servia. O Deus provedor. Aquele que iria socorrê-la. Aquele que iria realizar a libertação. Aquele que iria não dar um jeitinho, mas solucionar aquele problema existencial na vida daquela mãe e daqueles meninos. E essa foi a mensagem, meu querido Renato, que Deus ele colocou no meu coração desta noite. O Deus provedor. Eu acredito que, assim como eu, pastor Fully e tantos outros irmãos, nas nossas caminhadas, nós temos percebido e sentido que parece que no nosso meio está faltando fé, está faltando mais convicção, está faltando mais certeza, mais confiança em Deus. Eu acredito que cada um dos irmãos que estão aqui, com certeza, talvez pouco, talvez menos, estejam experimentando coisas que talvez nunca tivesse parado para pensar e imaginar. Talvez uma luta, talvez uma batalha, uma guerra que parece interminável. Lá mesmo, falando da minha casa, lá mesmo na minha casa, eu e minha esposa, nós estamos travando uma batalha muito grande. Muito grande. Até que, esses dias atrás, ela chegou e falou assim, eu não vou mais esquentar a cabeça. Eu não vou mais me angustiar mais, tanto. Eu olhei para ela, eu entendi na hora. Isso não é que ela estava desistindo,
Essa fala dela não era de desistência. Essa fala dela não era que ela estava chutando balde, que ela estava se entregando. É uma fala que eu entendi na hora que ela está aprendendo a confiar em Deus. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida em que nós só podemos confiar em Deus. Só nele. Só nele. E ela falou isso. E aquilo entrou no meu ouvido e tranquilizou meu coração, porque eu entendo as mães, eu entendo as mulheres. As mães, elas brigam pelos filhos com unhas e garras, né? Aquela batalha toda. Fica ali. E, de repente, é bem diferente de nós pais. Eu sei que nós pais brigamos, mas, de repente, a mãe, por ser mais emocional, ela demonstra mais aquela garra, aquela coisa. E, de repente, a mãe ou a esposa, ela pode olhar. Ele não é que nem eu. Ele não se preocupa tanto assim como eu. E aí, quando ela falou isso, eu pude entender assim, o Senhor está fazendo ela entender as coisas. Que tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que eu posso fazer. Se um urso aparecer na minha frente, de repente, para eu salvar a vida dos meus filhos e da minha esposa, eu posso brigar com aquele urso. Mas se aparecerem 10 ursos, já fica mais complicado. Aí eu tenho que fazer o quê? Só confiar na misericórdia de Deus. Só isso. E eu tenho aprendido nesta minha caminhada. Não parece, não parece, mas eu tenho um bom tempo de caminhada. Eu tenho um bom tempo de caminhada. Eu sei que os irmãos podem estar olhando para mim, podem estar pensando, o pastor Dilson deve ter 20 anos, 21, 23. Eu tenho só mais um pouquinho, Então, esse foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, o Deus provedor. E quero que você, nesse momento, veja comigo como esse texto ele trabalha. Muitas passagens na Bíblia são ricas, sabe por quê? Ela não me fala o nome do personagem, da personagem, não me fala a localidade, não me fala a idade, não me fala o local, não me fala a idade, não me fala o nome daquela viúva, não me fala o nome dos filhos, mas o texto só fala de uma viúva. E essa viúva, ela teve uma determinação, ela deu o primeiro passo, que eu acredito que seja o passo que todos nós precisamos dar, que é o passo em direção de confiar em Deus, de buscar só Ele. E essa viúva, ela vai de encontro ao profeta Eliseu, e ela fala o seguinte: o meu esposo, um dos seus discípulos, temente a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu sei que tem muitas coisas preciosas e de bom que nós podemos deixar para os nossos filhos. Nós podemos deixar para os nossos filhos ensinamento, bons ensinamentos, uma boa educação, uma boa escola. Nós podemos deixar, de repente, para os nossos filhos uma boa conta bancária, né, meu irmão? Né? Ou podemos deixar também as nossas dívidas para eles pagarem. Então, nós podemos deixar muitas coisas, mas existe uma coisa que eu acredito que seja de grande valor, de grande importância: o legado. O legado que o tempo não apaga, não tem valor, ninguém pode comprar. Você adquire, você passa, você ensina. E esse pai, ele deixou esse legado não somente para os seus filhos, mas principalmente para a sua esposa, porque isso ela disse quando ela chegou ao profeta Eliseu: um dos seus discípulos, um dos teus servos, aquele que era também um temente a Deus, ele era o homem de Deus, ele morreu. E agora,
a minha casa, a minha família está numa situação difícil. O legado. O legado. Isso que me tem levado a refletir esses dias. O que eu tenho feito, qual o esforço que eu tenho procurado ou tenho feito para eu deixar para os meus filhos, para os meus netos, para as novas gerações, para os novos crentes, para as nossas igrejas. Qual é o legado que nós temos procurado deixar? Temos nos esforçado, temos brigado. Qual o legado que eu tenho deixado para a minha família? Como eu falei para os irmãos, eu e minha esposa, nós estamos realmente vivendo uma batalha. E não tem sido fácil. Às vezes dá vontade da gente chutar o balde, não literalmente, mas chutar mesmo o balde. Às vezes, aquela vontade da gente deixar, mas quando nós olhamos um para o outro, nós entendemos que não podemos fazer isso. Porque os filhos são nossos. É meu, é dela. Como meu filho mais velho, ele falou assim na minha cara, eu não pedi para nascer. E o que se faz numa hora dessa? É se colocar de joelho e lutar. Lutar em oração. Eu tenho procurado trazer recordações, tudo aquilo que eu ouvi no passado sobre oração, sobre famílias que foram transformadas, filhos que foram transformados, filhos que estavam envolvidos nas drogas, nas bebidas, que o Senhor ouviu a oração daquela mãe, daquele pai e o libertou. Eu estou tendo o privilégio de trazer tudo isso à minha mente. Tudo o que um dia eu li, aprendi, ouvi no passado. Por quê? Porque se Deus ele agiu no passado, Ele pode agir hoje. Ele pode agir amanhã. E mais ainda, Ele pode agir agora. Em nome de Jesus. E as nossas famílias precisam estarem sobre a cobertura espiritual de Deus. Eu não vou falar que os irmãos talvez não saibam. Eu sei que essa igreja é uma igreja bem atuante, é uma igreja bem antenada, mas todos nós sabemos que está tendo uma grande luta lá fora. E essa luta não é somente contra a carne e o sangue, contra o sangue. É uma luta, é uma guerra espiritual. E nessa luta, nessa guerra espiritual, meus irmãos, nós não iremos vencer com armas nem pau, mas de joelho, com oração. Continuando o texto, olha, tem algumas passagens, tem algumas perguntas que nós vemos, né? E podemos até parar para pensar, poxa, por que perguntou isso? Logicamente, será que essa deveria ser a pergunta correta? Aí Eliseu, ele chega para aquela viúva e pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer de mim? O que você espera de mim? E aí, meus irmãos, quando eu parei para olhar, refletir sobre essa pergunta, veio na minha mente, será que na maioria das vezes não é essa a pergunta que Deus ele faz para nós? Para você, o que você quer de mim? O que você deseja que eu faça? Meus irmãos, eu acompanhei e conheci casos de irmãs, de mães e de famílias que oraram. E a resposta sempre demorou de surgir. Eu conheço o caso de uma irmã que ela orou mais de 10 anos pela conversão do seu esposo. Mais de 10 anos. E aquele esposo do coração duro, fechado, aquele homem cruel,
que a proibia de ir para a igreja, até que chegou um ponto em que ele realmente proibiu que essa irmã ela fosse para a igreja, mas essa irmã permaneceu ali orando, clamando a Deus pela conversão do seu esposo. E quem é que foi batizado com seus 70 e poucos anos? O esposo dessa irmã. Então eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus ele ouve as nossas orações. Mas eu creio também que a resposta de Deus às vezes demora. Ela se estica, prolonga. E aí que às vezes eu entro em crise, que eu fico me questionando e perguntando, por que Deus ele não responde logo àquela irmã? Aquela irmã está numa situação tão complicada, o filho dela, e a irmã está orando, e Deus não responde. E às vezes o Senhor ele vem e ele me mostra, ele me fala, o meu tempo é diferente do seu. É por isso que eu não me desanimo. Eu sei. Aparentemente parece que a batalha lá em casa está sendo perdida. Mas eu sei que não. Eu sei que no tempo de Deus, os dois irão se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. E a minha oração é que eles façam mais do que eu. E a minha oração é que quando eles se lembrem de mim, eu não quero me exaltar, mas que a lembrança que eles tenham de mim é, se o meu pai foi até aqui, eu quero ir mais até ali. Para a honra e glória de Deus. Então, nós não podemos desistir. Você não pode parar. Você não pode fraquejar. E eu acho interessante que Eliseu, ele pergunta, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. E realmente aquela mulher não tinha nada, a não ser uma simples botija de azeite. Olha só. Azeite que não era suficiente para sanar sua dívida, azeite que não era suficiente para livrar os seus filhos, o azeite que não era suficiente para ela viver para o resto da vida, não era. E Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão estrategista, que ele usa o profeta Eliseu e ele dá todas as coordenadas que ela precisava fazer. Toda. E eu acredito que muitas e muitas vezes, esse mesmo Deus, ele nos dá coordenadas no que nós precisamos fazer. Se você fala e seu filho briga, então fica calado. Se você chama a atenção dele e ele se demonstra rebelde, então, aquele não é o momento certo. Deus, ele sempre vai dando estratégia para nós. Para a nossa casa, como conduzir nossa casa, como conduzir a nossa família, os nossos sobrinhos, a nossa parentela. A minha esposa ficou internada 24 dias. Eu entrei de férias, pastor, 3 dias depois ela foi internada. E eu amo ir ao hospital. Eu amo. E tinha que ir. E lá, ela estava aqui, e mais ali no canto estava internada, estava uma outra senhora na cama, desenganada pelos médicos. Ela pegou a doença da vaca louca. Se lembram? Já ouviu falar dessa doença? Pastor, ela está paralisada da cabeça à ponta dos pés. O músculo, reação nenhuma. Ela depende de gente para dar comida, ela depende de gente para dar água, ela depende de gente para limpá-la, virá-la, fazer exercício, né? Para não atrofiar, ela depende de todo mundo. Depende de todo mundo. Ela está desenganada pelos médicos.
só mesmo pela misericórdia e graça de Deus. Mas teve um dia que eu fui visitar minha esposa. Tudo nela parou. Ela não sorria, não mexe a boca, nada disso. Só que ela estava num outro leito, né, porque ela fez o exame. E quando eu e minha esposa paramos, assim, no vidro, para dar sinal para ela, naquele dia, pastor, ela fez aquilo que era improvável. Tudo parado. Tudo morto. Ela, e sorriu. Aquele sorriso. Eu, puxa vida. Se for da vontade de Deus que ela não morra, eu tenho certeza que ela não morrerá. Ela pode estar desenganada pelos médicos, mas nós servimos o médico dos médicos. E ali aquela mulher, ela trouxe aquelas vasilhas, ela arrumou emprestada e não acabava o azeite ali naquela casa. Ali. O que me chamou a atenção é que ela fez tudo aquilo que o profeta pediu. Entra, fecha a porta, chama os teus filhos e pronto. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O terceiro e último tópico é sobre isso. O Deus que provê as nossas necessidades. O azeite não acabava. E ela enchia uma vasilha, os filhos vinham com outra e ela enchia, o azeite não acabava. E o que o azeite precisa representar hoje para mim e para você? Fé, confiança, certeza de que nunca vai acabar. Deus nunca vai esquecer de você. Não vai cair no esquecimento, não vai cair numa caixa lá, guardado lá, qualquer dia o anjo vai lá e aqui, Senhor, não. O azeite precisa significar confiança, a certeza de que nunca vai acabar. Mas chegou um momento em que o azeite precisou acabar. E o azeite acabou no partir do momento em que um dos filhos falou para ela, acabou as vasilhas. Aí talvez você, meu irmão, minha irmã, possa estar me perguntando, e aí? A fé vai acabar? Não. Não vai acabar. Mas o milagre vai acontecer. E nós iremos só precisar em continuar orando, 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 orando e orando. Em nome de Jesus. E que nesta noite o Senhor ele venha falar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Para terminar, eu queria pedir que a nossa irmã nos ajudasse a colocar aquela imagem. Meus irmãos, se eu falar para vocês que eu sonhava e desejava ser pastor, eu vou estar falando a maior mentira da minha vida. Nunca desejei, nunca sonhei. E no dia em que eu senti a chamada, eu confesso para vocês que eu resisti. E foi longa lutas. Foi longa lutas. Até que Deus, ele me venceu. Deixa eu ficar aqui. Eu queria que você prestasse depois atenção nessa imagem. Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Qual é a diferença entre essas duas fotos? Conseguem? Os irmãos poderiam me ajudar? Qual é a diferença dessas duas fotos? Mas eles estão aonde? O de cá ele está fazendo o quê? O de cá ele está no superficial. Ele está ali na água, ele está sob a água, ele está nadando, né? Ele está desfrutando de alegria. Ele está de repente desfrutando um prazer, ou ele está exercitando. Mas o de cá ele está onde? Ele está na...
E qual desses dois os irmãos acham que Deus ele quer que nós nos encontremos? Aonde você acha que qual nesses dois nós conheceremos mais qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Aonde nós iremos descobrir o que Deus ele quer para nós? Mais intimidade. No profundo. Deus ele deseja que cada um de nós sejamos não um nadador, mas ele quer que cada irmão, cada irmã, cada menino, cada menina seja um mergulhador para desvendar lá no fundo do oceano o que ele tem para nós, para você. Em que nós não iremos descobrir na superfície. Nós não iremos descobrir somente nadando. Nós precisaremos ir lá no fundo para descobrir, para entender o que Deus ele tem reservado para mim, para você, para nós. Para você, Renato, para a sua digníssima esposa, para suas filhas, para toda a sua casa. É lá no fundo, onde nós iremos descobrir e entender o que Deus ele quer de nós. Ele quer de nós. O que ele tem para nós. O que ele tem para essa igreja. O que ele tem para o ministério de louvor. O que ele tem para o grupo dos homens lá da primeira do Jardim Paraíso, para cada um de nós. Só lá no fundo, nadando lá, mergulhando lá no fundo, nós iremos descobrir, nós iremos saber o que Deus ele tem para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Nessa hora, mais uma vez, eu queria te convidar para que você curvasse a sua cabeça. Se essa mensagem falou ao teu coração, meu irmão, minha irmã, se essa figura aqui do nadador, mergulhador, trouxe um certo esclarecimento, entendimento para você, eu gostaria que você fizesse uma oração em que você se abrisse para Deus. Às vezes tem coisas que surgem, que impede, atrapalha de nós termos uma comunhão, uma intimidade com Deus. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, mas às vezes o desejo de ganhar dinheiro pode ser esse obstáculo que está te atrapalhando de você entender quais são os planos de Deus para a tua vida. Às vezes, o seu envolvimento com tanta coisa, e você não tem tempo para você sentar, ler a Bíblia, fazer a leitura diária da EBD, ler a revista e muito menos orar. Talvez isso possa se tornar um empecilho, algo de te atrapalhe você entender o que Deus ele está falando contigo. Talvez pode se tornar a própria família. Às vezes, a própria família. Ore nesse momento, meu irmão, minha irmã. Qual dos dois você, nesta noite, deseja de ser? Um nadador ou um mergulhador? Aquele que só quer estar na superfície, contemplando o paraíso, a paisagem, ou aquele que vai lá no fundo, no íntimo, para saber e descobrir o que Deus quer. Senhor, nós te agradecemos. Como somos gratos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos concede
nos dar a oportunidade de aprender um pouquinho mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Às vezes nosso coração está dolorido, às vezes, Senhor, estamos decepcionados, às vezes nos sentimos fracos, Senhor, às vezes desestimulados, desanimados, mas eu te louvo, ó Pai, porque sempre teu Espírito vem ao nosso encontro e torna e faz com que sejamos novamente levantados, animados, fortalecidos e alimentados para prosseguirmos. E queremos nesta noite, ó Pai, prosseguir. Queremos nesta noite também agradecer, louvar o Senhor pela vida, pelo aniversário do nosso irmão Renato, Senhor. Esse irmão que nós tanto amamos. Essa família linda, ó Pai. Continue abençoando, ó Pai. Continue derramando a sua graça, a sua bênção sobre a vida do teu servo lá, toda a sua parentela, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por este imenso privilégio. Muito obrigado também, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Sim, Pai, que essa palavra ela venha arder e continuar ardendo nos nossos corações. Que essa história, essa atitude dessa viúva possa nos inspirar, Senhor, possa nos ensinar que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas aparentemente intermináveis, nós precisamos confiar no Senhor, que é o Deus provedor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? E é justamente por causa do prover de Deus que nós chegamos aqui hoje. É justamente porque o Deus é um Deus que não só guarda, zela, mas que também provê saúde, provê família, né? E Deus, ele permitiu que o Renato tivesse nós. Amém? E bota o vídeo do Renato aí, pastor. Um videozinho da trajetóriazinha do Natozinho. Muitas emoções. Amém. Glória a Deus. Amor, tem que saber onde está aquele tanquinho ali. Tem que trazer ele de volta, né? Pastor Folia está com a oportunidade de estar orando por nós, a família, nós agradecemos. Nato vai querer falar alguma coisa, Nato? Agradecer. Vem também, pastor, pode vir. Irmão, rapidinho, não queria tomar muito tempo dos irmãos, mas é uma vez na vida, né, irmão? Então tem que aproveitar, né, o aniversário. Eu quero agradecer a todos aqui, um por um, tá, irmãos, que vieram aqui, louvado seja o nome de Deus, aceitaram o convite, para agradecer a Deus, porque 50 anos
realmente eu acho que é um privilégio no dia de hoje, irmãos. Parece pouca idade, mas não é não. A gente tem que agradecer a Deus a cada momento, a cada segundo, né? E aquele vídeo ali, irmão, realmente é um pouco ali, eu falei assim, me senti, né? Mas eu falei assim, cara, magrinho, agora estou mais gordinho. Mas eu já fui magrinho, tá, irmão? Aquela idade ali, jovem ali, né? Mas a idade passa, né, irmão? Mas o que mais importante é o que fica, né? Os ensinamentos, né, que a gente aprendeu, né? Pela homenagem que eu fiz com meus pais, que é aquele carinho que eles me ensinaram. Hoje a gente está aqui, eu, minha irmã, meu irmão, que está lá longe, mas eu acredito que ele vai assistir, está sendo filmado, irmão? Então ele vai assistir lá de onde que ele está, e agradecer a cada irmão aqui, tá, irmão? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. É isso que eu queria agradecer. Ao pastor. Pode. Fica aqui, irmão, vai orar por nós. Vem, Sara e Cíntia. Fica à vontade, pastor, pode falar aquilo que sentir. Pensa, né? Todo mundo aqui já foi magrinho um dia. Uma pena que a IA não pode voltar, fazer a gente voltar lá atrás, né? E a gente estava ali, parecia muito com aquele cantor, né? Jair Pires, era isso? Jair Rodrigues, olha, a gente estava ali, né? Ficou bonito, ficou bem trabalhado, né? Mas o tempo passa. Mas 50 anos, irmãos, são bênção do Senhor, sabia? Dando tudo certo e Deus te abençoando muito, você vai ver mais 40, 45, né? Dando tudo certo, certo. Mais 45 aí pela frente. Mas dificilmente a gente passará dos 100 anos. Mas quer chegar e só Deus sabe. Mas é um privilégio. E uma das coisas que eu aprendi é a gente celebrar. Porque, irmãos, da onde Deus nos tirou, quem deu vida para nós, né? E quem te trouxe até aqui, meu irmão. Então, parabéns, Deus abençoe você e que continue mesmo, né? Quando fizer 55, faça festa. 60, faça festa. 65, já não vai pegar mais ônibus pagando, vai sair de graça. Não é isso? Então, a gente tem que celebrar, irmãos, porque Deus é bom demais. Amém? Vou chamar o pastor Dorival, queria convidá-lo. Vem cá, pastor Dorival. Falei para ele que ele vai fazer essa oração final, entregando a vida do Renato, né? Nessa noite você vai ficar em pé. Eu acho que tem alguma coisa ainda. E vamos cantar os parabéns? Então vamos cantar logo. Pastor, fica aqui, pastor. Vamos cantar parabéns para ele, depois o pastor Dorival ora. Isso. Ora e Petra benção apostólica também, tá bom? Então deixa ele cantar parabéns, porque ele quer cantar parabéns aí pro... Vamos lá, bem bonito? Vamos. Eu tava esperando o teclado. Cadê o menino do teclado? Cadê meu primo? Ah, não, tá uma pergunta. Ah, Isso. Eu não esqueci do nome. Vem, Raquel. Vem vocês. Pode vir. Agora posso chamar. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, essa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, essa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Deus,
Deus de infinita misericórdia, Aleluia, Jesus. exaltado seja o teu nome. Pelo meu irmão, Renato Lugão, que completa mais um ano de vida. E são 5 décadas, Senhor. É meio século. É uma data linda. É um tempo lindo. Que ele tenha muito mais anos de vida. Todos eles vividos para a honra e glória do teu santo nome. Com saúde, com paz, junto com a sua família. E em todo o tempo exaltando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado pela vida dele, por sua família. Como disse o pastor Dilson, uma família linda, uma família maravilhosa. Uma família atuante. Senhor amado, que a mão poderosa do Senhor esteja o conduzindo, que ele possa ser feliz e que viva em todo o tempo, exaltando, glorificando e bendizendo o teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos e te pedimos muito mais anos de vida com saúde e paz. E o Senhor à frente de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça redentora de Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua família, sua parentela, sobre todas as igrejas de Deus espalhadas na face da terra, e que nós possamos dizer em alto e bom som, amém. Querido, se você disse um amém, dá um abraço em alguém. Amém, Jesus. Amém. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, irmãos, tem